Olá, neste vídeo eu vou fazer um resumo do módulo financeiro. Primeiramente eu queria mostrar aqui sobre o dashboard, tá? A pessoa, o usuário que tiver acesso ao financeiro, ele vai ver uma estatística rápida aqui que ajuda muito da parte financeira. Então mostra aqui quantas contas a receber tem hoje, quantas amanhã, quantas contas a pagar tem hoje, quantas amanhã, quantas vendas, né, que é contas a receber em atraso, ou seja, pessoas que estão com pagamento em atraso com o leiloeiro, quantos compromissos, ou seja, contas a pagar que o leiloeiro tem que está em atraso, tá? Então isso já dá essa estatística aqui. Então eu vou para o financeiro, tá? O financeiro, lembrando também que é só entrar aqui na aba financeira, tá? Então a gente tem um resumo aqui também, que é o dashboard. Esse resumo nós temos a receber hoje, o restante do mês, a pagar hoje, pagar no restante do mês, recebimentos que estão em atraso, a quantidade, né, valor e quantitativo, pagamentos que estão em atraso, valor e quantitativo. Aqui embaixo vem um fluxo do caixa, então é muito importante isso aqui também, que mostra o histórico do caixa. E esse pontinho preto aqui, ó, ele é o saldo em conta do leiloeiro. Então, o interessante é isso nunca estar abaixo aqui do ponto vermelho igual está aqui. Quer dizer que o saldo do leiloeiro está inferior aos pagamentos, tá? Então, é sempre bom acompanhar. Esse aqui tem todo o fluxo do caixa. Aqui na lateral eu tenho as contas bancárias com saldo de cada uma delas e o total de saldo de todas as contas. Então, vou explicar um pouquinho sobre cada uma das funcionalidades do financeiro. O resumo aqui é essa tela que eu acabei de mostrar, que é o resumo. Contas a pagar são contas a pagar, né? Contas a receber. Extrato é um resumo que une toda a movimentação de todas as contas bancárias, contas a pagar e a receber, e é possível filtros também. Consulta CPF CNPJ é uma integração com o módulo nosso de consultas, tá? Então isso aqui é possível consultar na base de receita, dívidas, tudo, com todos os órgãos de proteção ao crédito, tá? Inadimplentes é um cadastro onde pessoas que devem ao leiloeiro, por exemplo, o arrematante, arrematou e não pagou, e então ele se torna inadimplente, tá? Isso aqui vai para a base de inadimplentes com os motivos. Então é possível o leiloeiro configurar regras. O arrematante está na base de inadimplente, ele não pode mais arrematar mesmo que se ele tiver com o cadastro aprovado, ou ele não pode nem dar lance. Então, existem algumas regras de inadimplente também. Por exemplo, vamos supor que o leiloeiro trabalha com 5 comitentes, mas em um desses comitentes existe alguma regra específica que o arrematante não pode participar do leilão e dar lances para esse comitente. Então é possível também ter uma base de inadimplente exclusiva só para um determinado comitente. Então o arrematante para os outros comitentes pode dar lance, mas em determinado comitente ele não pode participar dos leilões. Plano de contas, isso é a parte contábil que envolve as categorias das receitas e despesas e também é integrada ao DRE gerencial, tá? Da contabilidade. NFE recebidas. Esse módulo vai depender do estado do leiloeiro. Tem alguns estados que nós já estamos homologados, outros ainda estamos homologando o sistema para poder buscar direto na base da receita as notas fiscais que foram emitidas para o leiloeiro. Tá? Na verdade, nem homologada, nós estamos desenvolvendo a integração para cada um dos estados. Contratos. Nós temos aqui um módulo de gestão de contratos, então o leiloeiro ele pode criar qualquer tipo de contrato no sistema. Como o sistema ele tem todos os módulos integrados, então ele gera variáveis globais. Por exemplo, eu posso criar um contrato para pegar informações do contrato baseado no dados do arrematante, ou baseados no dado do comitente, no dado do leiloeiro, no dado do leilão, no dado do lote. Tudo isso aqui é possível gerar, tá? Fornecedores é um cadastro de fornecedor do leiloeiro. Contas são as contas bancárias do leiloeiro. E centro de custo é muito importante no financeiro, porque a gente considera todo leilão um centro de custo. Por quê? Porque o leiloeiro ele pode, pelo sistema financeiro, junto integrado com o leilão, definir metas para o seu centro de custo, que seria o leilão. Então o leiloeiro pode criar um leilão, automaticamente ele vai criar um centro de custo no financeiro, e ele pode definir, olha, nesse leilão eu posso gastar, a minha meta de gastar é até 50 mil reais, e nesses 50 mil reais ele pode até fragmentar isso em custo com panfleto, custo com publicidade, custo com auditório, e pode colocar também a meta de receita.
junto dessa meta de receita, ele pode envolver os parâmetros do sistema de taxas da suporte de leilões, né, que ele vai configurar lá, que, por exemplo, no leilão, ele tem um lote e esse lote ele tem 5% de comissão. Então, ele pode definir métricas e metas para a receita baseado nessa comissão, tá? Então, é totalmente possível isso, e isso é possível pelo centro de custo. Então, com isso, todo leilão ele é um centro de custo único. Então, ele vai ter as receitas e as despesas desse leilão. Assim, o leiloeiro pode conseguir gerenciar, saber se está tendo lucro, saber se está conseguindo atingir as metas nesse leilão, tá? E um detalhe muito importante do centro de custo é que o leiloeiro, por meio do sistema de taxas do software, é possível ele configurar, vou dar um exemplo, um determinado leilão, o leiloeiro ele tem 5% de comissão e o recebimento dos lotes por meio da conta bancária do leiloeiro. Então, o leiloeiro pode configurar, baseado no comitente, essas regras. Quando o lote for vendido e for fechado o leilão, automaticamente o sistema joga no financeiro o valor total do lote para receber, para cobrar do arrematante, porque é o leiloeiro que intermedia esse recebimento. Como está configurado no sistema de taxa, que é 5% de comissão, quando esse lote for pago, automaticamente o sistema fragmenta essa fatura, tá? Ele recebe o pagamento, ele fragmenta, pega 5% que é a comissão, joga no caixa do leiloeiro e pega os 95% do valor e joga como uma conta a pagar pro comitente do bem, que é um repasse que o leiloeiro vai ter que fazer pro comitente. Então, o sistema ele já consegue entender e fazer todo esse repasse automático. Em situações onde o comitente que recebe o valor direto na conta dele, por exemplo, um leilão judicial, uma prefeitura, e o leiloeiro só recebe do arrematante a comissão, então é possível configurar isso dessa forma também, esse parâmetro pro comitente. Então, quando for esse caso, o sistema joga no financeiro somente a comissão do leiloeiro, as taxas que for do leiloeiro para cobrar do arrematante, e o resto do pagamento fica por conta do pagamento direto para o comitente. Então ele consegue fazer toda essa distinção tudo dentro da configuração do centro de custo, tá? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre contas a pagar. Então aqui eu tenho a minha área de contas a pagar. Lembrando que contas a pagar, contas a receber e extrato, ele fica tudo dentro dessa mesma tela aqui, ó. Contas a pagar, contas a receber e extrato. Então basta estar clicando nas abas aqui que consegue fazer o filtro normalmente. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar aqui em cima, tá? Resultado previsto para o mês. O que é isso? O sistema ele faz um cálculo baseado nas receitas e nas despesas, independente do saldo nas contas bancárias do leiloeiro. Então ele fala que se durante esse mês as receitas e as despesas, o leiloeiro teve um lucro, no caso aqui está tendo lucro, R$63 mil, ou se ele tivesse um prejuízo ia estar vermelho e negativo o valor. Então se as despesas superassem as receitas no mês, isso aqui ficaria negativo. Aqui embaixo eu vi uma barra de progresso baseado na quantidade de recebimentos que eu tenho previstos e o que eu já recebi. Então ele me fala a porcentagem. Do lado aqui, a quantidade de despesas que eu tenho previstas para pagar no mês e o que eu já paguei. Então já paguei 40% das despesas. Do lado direito aqui, eu tenho alguns filtros avançados, tá? Esses filtros aqui eu posso buscar pelo ID da transação, pelo ID do leilão ou por alguém. Eu quero saber somente pagamentos para suporte a leilões. Então eu posso fazer esse filtro aqui, tá? O sistema já filtra lá atrás o pagamento somente para suporte a leilões. Centro de custo, eu quero saber só os pagamentos, despesas e receitas de um centro de custo, também posso filtrar aqui. Na lateral aqui, eu filtro por todas as contas, tá? Ou então só uma conta bancária em específica. Eu quero saber só a movimentação da conta do Itaú, do leiloeiro. Então vai ter a conta cadastrada e vai estar aqui Itaú, eu posso clicar só nela. Se não, todas as contas já ficam marcadas. Aqui eu tenho os filtros por data. Vocês vão notar que toda vez que vocês abrem o extrato, ele já vai fazer um filtro pelo mês corrente. Então, 1 de fevereiro a 28 de fevereiro. Aí se eu quiser avançar os meses, voltar o mês, eu posso usar essas setinhas aqui, ó, que ele vai avançando e voltando de acordo com o filtro. Se o filtro está por mês, ele vai avançar um mês. Se o filtro aqui está por dia, ele vai avançar aqui dia a dia. Se o filtro está por semana, essa semana, ele vai avançar aqui de semana em semana, tá? Então eu vou colocar este mês, eu posso ver também só os pagamentos vencidos aqui, aí inclusive fica vermelhinho e me fala quantos dias de atraso está nesse pagamento. Então eu vou voltar para este mês. Na lateral aqui, eu tenho o saldo em todas as contas, então o sistema dá um montante de todas as contas do saldo, mas eu posso filtrar por conta específica.
E aqui ele me dá uma previsão de fechamento do mês. O que é essa previsão? É um pouco diferente dessa aqui. Essa aqui ele só faz uma subtração entre as receitas e despesas do mês, independente do saldo do leiloeiro. Já aqui ele faz uma subtração das receitas e despesas e faz a subtração também, ou adição, né, adição da receita e subtração das despesas no saldo em conta do leiloeiro. Então, se o leiloeiro está com 444 mil em conta aqui, no final do mês tudo der certo as receitas e despesas, ele vai estar com saldo positivo de 507.933,62, tá? Aqui eu posso criar uma conta. Então, se eu estou na aba extrato, ele me dá a opção de criar conta e vai me pedir aqui se é receita ou despesa. Se eu estou aqui na aba específica, que é conta a pagar ou a receber, então ele já aparece. Se eu estou contas a pagar, ele aparece para mim aqui despesa. Se eu estou contas a receber, ele aparece o botãozinho aqui receita, tá? Aqui embaixo eu tenho o extrato, então eu tenho a data do pagamento, do vencimento, eu tenho a descrição da movimentação. Se eu estou no extrato aqui, o título aparece a pessoa, que é a pessoa que eu vou pagar ou vou receber. Se eu colocar contas a pagar aqui, ele muda para pago A. Se eu colocar receber, ele muda para recebido D, tá? Então aqui eu tenho o lançamento, que é a categoria contábil dessa conta. Eu tenho a forma de pagamento, eu tenho o valor. Aí vocês vão notar que toda receita o valor fica um verdinho aqui com mais, e toda despesa o valor fica um vermelho com menos. E na última coluna a situação, tá? Os estados: atrasado está em vermelho, pendente fica normal preto, pago fica verde. Se eu quiser adicionar novas colunas, eu posso selecionar aqui, adicionar conta, centro de custo, qualquer coluna é possível adicionar aqui. Aqui embaixo, posso fazer impressão de relatórios, posso exportar os dados para a planilha Excel, baseado no meu período. E por último aqui eu tenho um relatório baseado no período selecionado, tá? Então eu estou no período selecionado aqui de 1 de fevereiro até 28 de fevereiro. Então eu tenho um total de 9 lançamentos contábeis. Aí aqui eu tenho essas duas abas aqui que me informam as receitas e despesas, as estatísticas. Então nesse período aqui eu tenho 817 mil já recebidos. Eu tenho R$700 de descontos dados nesses 817 mil. Eu tenho R$200 a mais de juros e multa cobrado nesses 817 mil. Eu ainda tenho a receber R$3.200, lembrando que isso aqui é baseado a esses lançamentos filtrados aqui no período. E eu tenho o total, né, somando tudo, o valor de R$820.200. A mesma coisa para contas a pagar. Eu tenho já pago aqui 323 mil. De desconto que eu recebi R$500,23, de juros e multa que eu paguei R$1.000. Isso é muito importante, tá? Por exemplo, se eu filtrar aqui só contas a pagar, a gestão financeira, o próprio leiloeiro vai poder acompanhar, poxa, tá pagando juros e multa, por quê? Tá atrasando alguma conta? Qual motivo? Então isso é muito importante, esse relatório aqui também, para poder acompanhar se está pagando juros e multa, para deixar de pagar isso, tá? Então eu volto aqui no extrato, eu tenho o que ainda falta para pagar, eu tenho o que tem de conta vencida, tá? R$800 de conta vencida que não paguei, e o total, que saiu do caixa do leiloeiro, vai sair, né, junto, somando pagas e a pagar, R$756.532. Então, voltando a lembrar que essa estatística aqui é só baseada no filtro. Se eu filtrar aqui por ano, vai dar a estatística do ano. Se eu filtrar, por exemplo, por um dia aqui, ó, ele vai me dar a estatística só de um dia. Hoje eu recebi 217 mil, dei R$700 de desconto, recebi a mais R$200 de juros e multa. Então, total 217 mil. Então, ele me dá essa estatística, tá? Aqui do lado, eu posso fazer uma busca inteligente. Essa busca, ele busca por todas as informações. Se eu quiser pesquisar por alguém, por exemplo, suporte leilões. Então, deixa eu voltar aqui, isso é importante também, porque eu estou filtrando somente pelo dia 16 de fevereiro. Eu vou filtrar pelo mês. Então, suporte, olha lá, achei pagamento da mensalidade para suporte de leilões. Então, eu posso filtrar aqui por qualquer data que eu quiser, tá? Também. Então, eu vou criar uma conta a pagar para mostrar para vocês. Então, na criação da conta a pagar, eu tenho a descrição, conta a pagar, exemplo. A categoria, essa categoria contábil, é o time do leiloeiro que vai criar da forma necessária, baseado na contabilidade, no próprio DRE contábil, tá? Então, vou colocar aqui compras, por exemplo. Banco, vai ser as contas bancárias que tem no sistema. A data de competência é a data de lançamento da conta. A data de vencimento é quando ela vence, vou colocar dia 17. O valor, R$600, exemplo. Aqui embaixo eu tenho se essa
esse pagamento ele se repete, se eu marcar se repete, ele vai fazer esse lançamento na periodicidade marcada pelo operador que está criando a conta. Então, ele vai repetir quanto? Diariamente? Semanalmente? Mensalmente? Bimestral? Trimestral? Semestral? Anual? Então, baseado aqui no tipo de repetição, eu vou colocar quantas ocorrências. 12 vezes? Então, todo mês, durante 12 meses, ele vai repetir essa cobrança aqui, esse pagamento, na verdade, né? Na data da competência, no dia da competência do mês e na data de vencimento baseado no mês, tá? Então, vou marcar para não repetir. Aqui do lado eu tenho o fornecedor que eu estou pagando essa conta. Então, vou colocar aqui, por exemplo, suporte leilões. Lembrando que eu posso criar aqui também, tá? Por exemplo, compras 2. Eu posso criar aqui sem precisar estar saindo da tela para criar, tá? Então, vou voltar em compras. Forma de pagamento. Não é obrigatório, mas vou colocar aqui Pix. Porque vai depender do leiloeiro. Se o leiloeiro quiser integrar, por exemplo, com um boleto bancário, e eu marcar aqui boleto, vai poder automaticamente enviar o boleto para a pessoa que está sendo cobrada. Ou no caso aqui é um pagamento, né? Então aqui não vai gerar boleto. Então vou colocar aqui pagamento via boleto. Embaixo, centro de custo. O centro de custo é muito importante, tá? Porque pode definir esse pagamento, qual o centro de custo? É um centro de custo próprio do leiloeiro? É um leilão específico? Então pode ser definido aqui, tá? Vou colocar aqui centro de custo global, por exemplo, mas eu vou deixar sem. Aqui embaixo vem se ela foi paga ou não, tá? Ainda não vou colocar como pago. Aqui vem as observações e eu posso colocar vários anexos ao pagamento, na receita ou na despesa. Esses anexos é importante, pode ser uma nota fiscal, pode ser um boleto, um comprovante de pagamento, um recibo, qualquer informação, tá? Então eu vou colocar aqui. Tá. Vou colocar só esse aqui para exemplo e vou salvar. Pronto, agora eu tenho o pagamento criado, tá? Ele tá aqui, ó. Conta para pagar exemplo, boleto, R$600. Ele já me atualizou em toda a minha previsão de estatística aqui, tá? Esse valor. Então, se eu quiser pagar ele, eu posso abrir aqui, definir como pago, data do pagamento. Se eu deixar em branco, ele vai colocar como hoje, mas eu vou colocar aqui hoje. Se esse pagamento eu tô tendo algum desconto ou taxa, tá? Eu vou colocar aqui que eu tô tendo R$100 de desconto e não tem nenhum juros e multa. Se eu não quiser marcar nem nada aqui, eu posso deixar zero e qual o valor pago. Se eu deixar zero aqui, ele vai definir como valor total. Mas se eu colocar aqui R$600, ele já define com o valor. Vou salvar. Pronto, ó. O valor já está pago, já salvou como pago aqui, já me atualizou de toda a minha estatística do financeiro, tá? O pagamento. A mesma coisa é para a conta a receber também. Nova receita. Só muda que aqui no lugar de fornecedor ele entra o cliente, né? De quem que eu estou recebendo esse valor, mas o resto da fatura, a criação, tudo é a mesma. No próximo vídeo eu vou gravar um pouquinho mais sobre os outros modos do financeiro, a integração com o leilão, o fechamento do leilão, a cobrança. Mas eu vou deixar isso aqui resumido somente pelo modo financeiro em si, porque isso aqui já consegue fazer toda a gestão financeira do leiloeiro, tá? Um abraço.